Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vamos iniciar a nossa reunião pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, que tudo que a gente fale, tudo que a gente ouça entre nossos corações e realmente entendemos a verdade sobre o caminho de Deus, sobre os seus ensinamentos e que faça um efeito, que a gente realmente pratique o que nós estamos aprendendo aqui. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Também vamos rezar a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, gente, no nosso encontro de hoje, nós vamos aprender sobre os 7 dons do Espírito Santo. O que são esses dons, os dons do Espírito Santo? Bem, os dons a gente recebe quando nós somos batizados. Então, recebemos os dons quando nos tornamos filhos de Deus, como a gente viu no encontro passado sobre os 7 sacramentos. E esses dons, eles se aperfeiçoam na crisma. Mas para que servem os 7 dons e o que são eles? Os dons são necessários, de extrema necessidade, na verdade, para chegar à vida eterna, para chegar a Deus. E esses dons é o meio que Deus se utiliza para comunicar com a gente, para a gente continuar no caminho da vida cristã, para a gente continuar no caminho da vida moral cristã. Então, imagina assim, nós vemos as nossas casas que têm antenas. E essas antenas servem para captar o sinal dos satélites que tem na órbita da Terra. E com a captura desse sinal, elas se conectam à televisão e a gente pode assistir TV. Então, os dons do Espírito Santo é como se fossem essas antenas. A gente tem 7 antenas. E temos que cuidar para essas antenas sempre estarem voltadas para cima, ou seja, voltadas para Deus. Deus nos manda informações, nos manda conselhos, nos manda sua graça, pensamentos para essas antenas. Então, ele se comunica com a gente por elas. Então, para manter essa comunicação direta com Deus, a gente tem que sempre estar em manutenção com essas antenas. E como que mantém essas antenas sempre voltadas para Deus? Pelo sacramento da penitência, da confissão, pelo sacramento da Eucaristia, aprendendo mais, buscando mais conhecer a nossa fé. Isso é um jeito de manter nossa antena sempre acima. Uma outra metáfora para a gente entender o que é os dons do Espírito Santo é imaginar um barco com muitas velas. Bem, o barco está lá no meio do mar. Se a gente manter as velas fechadas, ele não vai para lugar nenhum. Se a gente abrir essas 7 velas, pode ser que até nem tenha vento, mas o sopro que tiver, mesmo o pequeno vento que vier, a brisa que vier até o barco vai andar. Exatamente isso são os dons do Espírito Santo. Nós somos o barco, e se a gente manter essa vela aberta, as 7 velas abertas, independente se o sinal de Deus, o que Deus quer nos mandar, é uma brisa suave, é uma coisa bem, como posso dizer, uma coisa sutil, essas velas vão seguir com o caminho que o vento está levando, ou seja, o caminho que Deus quer. Esses são os dons do Espírito Santo. Lembrando que sem eles a gente não chega aos céus. E agora nós vamos aprender o que são esses cada 7 dons do Espírito Santo. Então agora a gente vai falar do dom da fortaleza. O dom da fortaleza, ele nos dá a força necessária e a coragem para enfrentar as adversidades da vida, sejam elas internas ou externas a nós. Ou seja, ela vem de fora e nos atinge, ou vem de dentro da gente e nos atinge.
É esse o dom que nós temos que pedir para o Espírito Santo para poder passar por essas dificuldades. Essa força que a gente necessita, que às vezes a gente sente que a gente não tem, a gente pede para o Espírito Santo para poder enviar para a gente conseguir passar por isso. E um ótimo jeito de a gente conseguir entender a virtude da fortaleza e pensar como vivê-la é lendo as histórias dos santos. Por exemplo, os santos que lutaram contra dificuldades físicas na vida, como doenças, como machucados, enfermidades, ou com perseguições por serem cristãos, por várias dificuldades na vida. E também nós temos os santos que lutaram contra os hereges. Vocês lembram quem são os hereges? Nós já estudamos, dá uma olhada no caderno de vocês. Então esses santos conseguiram vencer, lutar e passar por isso. E eu não digo uma luta física, um combate, mas você conseguir passar e sustentar a verdade da sua fé. Você ter força para não se deixar levar, para não se deixar abater. Você conseguir passar por isso. Então, esse é o dom da fortaleza. Bom, agora a gente tem que aprender o dom da sabedoria. O dom da sabedoria consiste em entender e experimentar as coisas divinas, as graças de Deus. Ou seja, é quando Deus nos permite ver por seus olhos, ouvir por seus ouvidos. É quando a gente realmente entende a verdade das coisas. O que significa aquilo? O que significa, qual que é o fundamento, o porquê, a razão da criatura, da razão da criação de Deus. É um dom muito importante, porque é nele que a gente encontra a verdade. É nele que nos fortifica, nos fortalece no caminho da santificação. Eu espero que vocês entendam quando a gente fala caminho da santificação. Caminho da santificação é a gente, do jeito mais simples de explicar, é a gente na igreja nos esforçando de verdade para ser pessoas melhores, porque a gente ama Deus e é assim que a gente vai chegar a Ele. Esse é o caminho da santificação. E sem o dom da sabedoria, a gente não consegue enxergar as coisas como são. Porque veja bem, quando a gente olha para as coisas sem o jeito certo, sem pela graça, em estado de graça, quando a gente enxerga as coisas pelo mundo, pela visão do mundo, é como se eu colocasse um binóculos e visse a visão do mundo. A gente não enxerga aquilo que realmente é. A gente enxerga o que a gente quer, ou enxerga o que os outros pensam que são. Ou a coisa que a gente inventa na nossa cabeça. Mas com o dom da sabedoria, a gente realmente entende o que significa aquilo. O que eu tô falando muito obscuramente, mas eu quero dizer é assim, igual, por exemplo, o amor de pai e mãe. O amor que ele sente pela gente. Com o dom da sabedoria, a gente compreende o que significa aquele amor. Com o dom da sabedoria, Deus nos permite entender realmente como que aquele amor provém, de como que nossos pais nos amam. Isso é um exemplo. Mas a sabedoria não só serve para entender o sentimento dos outros, mas também para entender a verdade das coisas, das criaturas, da criação de Deus. Bem, esse é o dom da sabedoria, um dom muito importante para chegar a Deus, como todos os outros. Mas esse dom da sabedoria que realmente nos permite ver e enxergar as graças divinas. Agora a gente vai falar sobre o dom da ciência. O dom da ciência é um dom muito bonito. É o dom que permite que a gente enxergue Deus nas coisas criadas por Ele. É o dom que nos permite viver nesse mundo, como nós vivemos, físico, e olhar para as coisas e enxergar Deus nela. Enxergar Deus nas criaturas, enxergar Deus nas pessoas, enxergar Deus nas plantas, nos animais, em tudo que nos cerca. Porque nós sabemos que tudo foi criado por Deus. Então nós olhamos para uma coisa, só que com a luz de Deus nós enxergamos Deus naquilo. Por exemplo, olha para a sua mão. Você vê uma mão, você consegue ver seu rosto no espelho, você consegue se ver. Mas se você tiver o dom da ciência e pedir o dom da ciência, você vai conseguir olhar no espelho e ver a imagem e semelhança de Deus. Você vai conseguir ver a luz de Deus em você, a luz de Deus nos seus familiares, a luz de Deus em tudo que cerca. Então a dom da ciência nos ajuda a entender e a enxergar Deus nas coisas, a poder entender que esse mundo, ele é físico, ele é uma coisa palpável, mas ele é muito mais que isso. Ele é de Deus. Deus criou isso. Deus criou tudo para nós. Deus nos criou.
Então, o dom da ciência permite que a gente enxergue isso e aprecie isso. E com isso aumente a nossa fé. Porque quando você consegue enxergar Deus em tudo, seja na sua mãe, que te deu bom dia, seja no seu cachorro que veio brincar com você, seja na flor que você viu ali na rua, você consegue sentir o amor de Deus. Você consegue enxergar a Deus e acreditar mais. Então, esse é o dom da ciência. Bem, agora vamos para o dom do conselho. O dom do conselho não é propriamente o dom de aconselhar um colega que está passando por uma dificuldade. Claro, Deus, o Espírito Santo nos ilumina com o dom do conselho para a gente poder ajudar a pessoa que está precisando de ajuda, para ajudar a pessoa que está com alguma escolha difícil para resolver. E pelo dom do Espírito, a gente pode aconselhar a pessoa com as melhores palavras, com os melhores entenderes, guiá-lo pelo caminho da vida, do caminho de Deus. Mas também o dom do conselho, ele pode ser utilizado no meio individual, que é no discernir das coisas. É saber fazer as escolhas certas. No dom do conselho é quando a gente está passando por um momento de escolha. Por exemplo, um momento de vocação. Será que eu quero ser freira ou só eu quero ser casada? Né? Eu quero escolher o sacramento do matrimônio ou quero ser freira. Quando a gente precisa desse discernimento, a gente precisa entender, procurar, o Espírito Santo nos vem pelo dom do conselho. Aqui, essas nossas escolhas do dia da vida, porque a gente tem a vida feita de escolhas. Não são as escolhas como escolher o que eu vou assistir hoje à noite, ou o que eu vou almoçar, ou o que eu vou jantar. São escolhas que realmente que podem mudar a nossa vida. Quanto a uma vocação, como a profissão, se eu vou mudar de escola ou não, se eu devo fazer um curso de línguas, se eu devo me casar, ou se eu tenho que esperar muito tempo para casar ou não tenho que esperar muito tempo para casar. Essas são coisas, esses dons, esses questionamentos, eles são respondidos pelo no conselho, quando a gente faz o discernimento. Por que é o discernimento? É realmente a meditação, é pensar, é buscar, é procurar. Porque a gente não pode ficar imaginando. E eu fico assim, meu Deus, eu preciso saber se a minha vocação é ser freira ou casar. Ponto. Vou ficar aqui sentada esperando que a minha antena do conselho, ele emita o sinal e fala, é casamento. Não é assim que funciona. A gente tem toda essa graça de receber os dons, mas também temos que procurar. O discernimento é você estudar, entender o que é aquilo e analisar se aquilo é o que você quer ou não é. Quais são os prós, quais são os contras. E quando você entra no discernimento, Deus nos ilumina com aquilo que realmente temos que fazer. O conselho também não é só o fazer, também é o deixar de fazer. Quantas vezes o dom do conselho nos vem iluminando para deixar de fazer uma escolha que depois a gente percebeu que foi um livramento. Muitas vezes acontece isso. Então, esse é o dom do conselho. Agora nós vamos falar do dom do entendimento. O dom do entendimento permite que a gente compreenda e mergulhe nas verdades da nossa fé. A gente entre no íntimo das verdades da nossa fé. A gente possa contemplar esses mistérios. Porque muita coisa da nossa fé é um mistério para nós. Nossa mente humana não consegue compreender. Por exemplo, quando a Eucaristia se transforma em corpo e sangue de Jesus, nós conseguimos ver a Eucaristia. Nós sabemos que ela se transformou. Nós sabemos que ela transubstanciou. Essa palavra transubstanciação. Nós sabemos que ela ocorreu. Nós acreditamos, nós temos fé. Mas nós não conseguimos entender. Você consegue entender como isso acontece? Eu não consigo entender com a minha mente humana, só com os olhos da nossa fé. O dom do entendimento nos permite mergulhar e contemplar esses mistérios que nos cercam, essas verdades de fé que muitas vezes são um pouco difíceis da gente compreender. Então nós pedimos o dom do entendimento de Deus para o Espírito Santo mandar para a gente e conseguir que a gente enxergue um pouquinho da realidade de Deus, para que a gente consiga ver a verdade, a fé que a nossa fé prega. Entenderam? Quando a gente olha alguma coisa da nossa fé, a gente consegue entender e contemplar o mistério. E não só duvidar, e não só questionar, mas contemplar aquele mistério. E saber que um dia a gente vai entender ele plenamente.
é o dom do entendimento. E agora a gente tem o dom da piedade. O dom da piedade pode ser visto de um jeito com pais e filhos. Como que o filho, ele se comporta em frente do pai? Ele se comporta com amor, confiança e reverência. É um exemplo de piedade. É o comportamento que se espera de um filho com o pai. Amor, confiança e reverência. E essa piedade é o que a gente tem que ter com Deus. Então, o dom da piedade é quando a gente entende que queremos dar a Deus aquilo que é dele, aquilo que é de Deus. Porque assim, Deus é o Rei majestoso, é a vossa alteza, mas também é um Pai bondoso e amoroso. E nós queremos amá-lo. Então, da piedade é o dom em que a gente ama a Deus de modo confiante e sempre respeitando. Um exemplo de dom da piedade é a consagração de Nossa Senhora. Quando a pessoa se consagra a Nossa Senhora, ela está se consagrando para chegar ao meio mais perto de Deus. Porque Nossa Senhora, lembrando da Senhora Deusa, mas ela nos leva a Deus. E isso é um meio de piedade. E isso é o dom da piedade. E por último, nós vamos falar do temor de Deus. O temor de Deus é quando a gente tem um receio muito grande de ofender a Deus. Mas um receio tão grande que a gente faz de tudo para não ofender a Deus. Só que a gente não tem medo do castigo. Nosso Deus não é vingativo. Nós sabemos que Deus é um Deus de amor, certo? Então por que a gente tem medo de magoar a Deus? Por que a gente evita magoar a Deus? Porque nós queremos retribuir o amor de Deus. O amor de Deus é tão grande por nós que nós queremos retribuir de maneira perfeita. Nós queremos entregar a Deus tudo de maneira perfeita. Então nós temos medo de ofendê-lo, não porque ele vai castigar a gente, mas porque ele nos ama tanto, mas tanto, que a gente quer amar de volta, que a gente quer retribuir. Então o dom do temor de Deus nos permite entender aquele amor tão profundo de Deus que nos dá medo, que nos dá vergonha de ofender a Deus. A gente precisa retribuir esse amor perfeito. A gente precisa entregar todo o amor a Deus. Entenderam? Então, mais uma vez, nós não temos medo de castigo. Deus não é vingativo. Deus não machuca a gente. Deus não se vinga da gente. Mas Deus nos ama tanto que nós queremos entregar nosso amor perfeito para Ele. Nós queremos retribuir. E por isso nós temos um receio de magoá-lo, de ofendê-lo. Esse é o temor de Deus. É o nosso respeito máximo, o nosso amor completo entregue a Deus. Então, nosso encontro foi esse. Eu espero que vocês tenham entendido o que são os dons do Espírito Santo, qual a sua importância, como eles agem. Vamos deixar aqui uma atividade, por favor, façam. É com a atividade que a gente tem certeza que vocês estão entendendo. A gente tem um controlinho ali, a gente vê quem tá fazendo, quem não tá fazendo. Continue fazendo, é uma alegria muito enorme pra gente ver que vocês estão se esforçando para fazer e aprender as coisas. É bonito ver isso. Se tiver alguma dúvida, por favor, mandem. Não deixe a dúvida ficar. Pode mandar a qualquer hora. E fiquem espertos que daqui a pouco chega a nossa prova. Vai tudo certo. Vocês são esforçados. A gente tem certeza que se dar tudo bem com a prova. Então, vamos ter nossa reunião, agradecendo a Deus pelas palavras que foram ditas. E pedir para que Nossa Senhora nos cubra com seu manto sagrado e que sempre interceda por nossas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir para que nosso santo anjo nos proteja, sempre nos livrando do perigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.